seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor tocar. Eu vejo a glória do Senhor aqui, a sua mão, seu poder sobre mim.
ti, minha tanta sede da tua presença. Te desejo noite e dia, e não há nada que eu queira mais. Não há. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é te ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir ao céu e eu vou descer ao mar, mergulhar o mais profundo só pra te encontrar. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir ao céu e eu vou descer ao mar, mergulhar o mais profundo só pra te encontrar. Meu coração pode palpitar, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração pode palpitar, sou atraído pelo teu Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir ao céu e eu vou descer ao mar, mergulhar o mais profundo só pra te encontrar, só pra te encontrar. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim
chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Oh, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Mais uma vez nós louvamos a Deus por estarmos aqui diante desse momento tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. E mais uma vez eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, e certamente o Senhor tem uma palavra para ministrar no nosso coração. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos aí onde você está. Nós vamos fazer uma oração pedindo que o Senhor nos abençoe neste momento. Feche os teus olhos, mas abra o seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos. Obrigado, meu Pai, por mais uma vez, pelo privilégio que nós temos de te servir, de estar aqui, meu Pai, sendo um simples instrumento em tuas mãos. Usa a nossa vida, meu Pai, neste momento, Pai, para ministrar a tua palavra, e que a tua palavra, meu Pai, venha de encontro às nossas necessidades nesta hora. Meu Deus, eu abençoo cada vida que está comigo agora, eu abençoo cada família, este irmão, essa irmã. Meu Deus, que o Senhor venha alcançar, que a unção do teu Espírito, meu Pai, venha fazer a diferença nesta hora. Assim eu oro, quebra todas as barreiras, tudo aquilo que impede, Senhor, os teus filhos de ouvir a tua palavra, seja quebrada agora, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha falar ao nosso coração poderosamente. Assim nós oramos e desde já queremos te agradecer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, um texto muito conhecido dos leitores da palavra, um texto que nós já ouvimos muitas pregações, mas nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 10. E eu quero que você nos acompanhe e fique com a sua Bíblia
aberta aí onde você está. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sobra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Que palavra maravilhosa, que palavra tremenda o Senhor tem para nós aqui nesta passagem. Queridos, esse texto é uma das passagens bíblicas mais lindas que eu conheço. Um dos momentos onde Deus usa a vida do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele está profetizando debaixo de uma ordem dada por Deus. E é muito bom a gente lembrar, dentro do contexto onde nós estamos falando, que nesse tempo Ezequiel estava exilado na Babilônia. Ele estava na terra dos caldeus. Ele, juntamente o povo que tinha sido levado preso, cativo na Babilônia. Então, amados, é um tempo onde os inimigos tinham levado o povo de Israel. Os reis, os povos tinham se desviado do caminho do Senhor. E o Senhor permite então que o inimigo leve o seu povo para o exílio. E há um momento então que esse povo começa a se questionar: olha só a nossa situação, nós não temos vida, estamos perdidos, o que nós podemos fazer? Eu quero ler esse texto com você, no versículo 11 de Ezequiel 37, diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que me dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Olha a situação do povo, um povo que viu milagres, um povo que experimentou coisas grandiosas da parte de Deus, mas por endurecerem o seu coração, foram exilados 70 anos na Babilônia. E houve um momento que eles começaram a entender que sem Deus eles não eram nada. Então eles chegam nesse estado, como se eles estivessem mortos. Talvez você que me ouve aqui nessa noite, você pode até às vezes estar achando que está tudo bem,
mas dentro de você, você sabe que precisa de um fôlego de Deus, precisa de um renovo de Deus, precisa de uma palavra que venha de encontro à sua necessidade. E Deus me trouxe aqui hoje, nessa noite, para trazer essa palavra de conforto, de renovação sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, amados, apesar desta visão ser dada por Deus ao profeta Ezequiel em relação ao seu povo, nós temos algumas lições, e hoje eu quero salientar que esta visão retrata também da nossa vida espiritual. Mesmo sendo profetizado por um povo, é uma realidade viva hoje para nós também, que somos um povo escolhido por Deus. E eu quero trazer algumas lições para nós. Quantas vezes nós nos sentimos como esse vale de ossos secos? Quantas lutas, quantas batalhas nós passamos, quantas dificuldades nós enfrentamos. Talvez você está aí me ouvindo e já está há muito tempo passando por luta. Você não consegue reagir, você não consegue se renovar, não consegue se fortalecer. E hoje o Senhor te trouxe aqui, e hoje o Senhor me trouxe aqui, para me ser um instrumento de Deus, para dizer para você que Deus pode trazer vida, que Deus pode renovar, que Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar. Aquele povo estava se sentindo como um vale de ossos secos. Estavam perdidos, sem vida, sem esperança. E o Senhor leva o profeta a este vale. O Senhor leva esse profeta, segundo alguns eruditos, estudiosos, até hoje algumas pessoas se questionam, e eu não quero entrar em detalhes se Ezequiel estava tendo de fato uma visão, ou ele estava tendo uma percepção, talvez através de uma revelação na sua mente. Mas o mais importante é que o Senhor ministrou algo através da vida desse profeta, e ele obedeceu à palavra de Deus. E diante dessas situações, diante dessas dificuldades, diante dessas realidades em que nós vivemos, eu quero destacar algumas verdades dentro desse texto que nós lemos, dentro dessas realidades que nós vemos aqui. E a primeira verdade que eu quero trazer aqui para nós, nesse momento, nesta hora, para nós termos a mesma unção, a mesma renovação, a mesma experiência, talvez de algo extraordinário que o Senhor pode fazer, ou que Ele já começou a fazer na sua vida. A primeira verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que somente a profecia bíblica pode conduzir-nos de volta à vida. Somente a profecia bíblica pode nos conduzir de volta à vida. Irmãos, o que eu aprendo com o profeta através desse texto é que ele ouviu a voz de Deus. Não foi qualquer voz, não foi qualquer palavra que ele direcionou, foi a palavra de Deus. E num tempo que nós vivemos de tanta profecia, de tanta situação, pessoas às vezes falando em nome de Deus, mas falando da sua própria vontade, nós temos que entender que isso não traz vida. Nós só recebemos vida. Primeira verdade que eu quero destacar aqui agora: só recebemos vida quando nós recebemos uma profecia bíblica, uma profecia que vem de Deus, uma profecia dentro da palavra de Deus. Somente a verdadeira pregação da palavra de Deus pode fazer reviver os nossos ossos. Não é uma conversa qualquer, não é somente ficar ouvindo o discurso de alguém. Isso não vai reviver a sua vida. Você talvez ficar dando muita conversa, talvez para algumas pessoas que não têm a mesma visão de Deus que você tem, ou talvez pessoas que ficam falando demais e que esses assuntos não vão trazer em nada. Sabe, irmãos, comentários profanos. Hoje o que a gente escuta de conversa no meio desse tempo que nós estamos vivendo é muita conversa. Isso não vai trazer vida para nós. O que vai trazer vida para nós é a profecia bíblica liberada por Deus em nome do Senhor Jesus. Não é conversas.
que não agradam a Deus, talvez opiniões, notícias, calamidade, nada disso vai trazer vida. Somente teremos vida quando nós acreditarmos e obedecemos a palavra de Deus. Sabe, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, hoje pela internet, eu louvo a Deus. Nesse exato momento talvez tenha alguém ouvindo ou pregando a palavra de Deus também. Sabe, num tempo onde muitas pessoas, o que não faltam para elas é a ministração da palavra de Deus, é a pregação do evangelho. Mas sabe o que vai fazer a diferença? Não adianta ficar escutando muito e não ouvir o que Deus diz. Não adianta nós gastarmos tempo escutando muito e não ouvirmos quase nada, porque a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós estamos escutando demais. O Senhor disse aqui no versículo 4, Ele disse assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meu irmão, deixa eu falar para você. Você quer ter a sua vida espiritual renovada? Você quer ter esperança para mudar a sua vida, para mudar a sua história? Então escute a palavra de Deus. Aliás, ouça a palavra de Deus. Você tem que ter ouvido para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz no livro de João 8:47: aqueles que são de Deus, ouve a palavra do Senhor. Então escute, pare, pense, reflita e ouça aquilo que o Senhor tem falado no seu coração, em nome do Senhor Jesus. A segunda verdade que eu quero destacar aqui, dentro desse texto que nós lemos, a segunda verdade é que a obra de Deus em nossa vida começa de dentro para fora. Não é um trabalho exterior, não é uma obra aparente, é uma obra de transformação de dentro para fora. Olha o que diz no versículo de número 5: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Sabe, irmãos, uma vida sem Deus é uma vida morta, é um espírito morto, é uma criatura feita por Deus, mas ainda não se tornou filho se não entregar a sua vida para Jesus. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito recebe o espírito da vida, o espírito da criação, aquilo que nos transforma por dentro, aquilo que mexe na nossa vida, aquilo que nos conduz às verdades de Deus. Certa vez o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, em João 6, no verso 63, Ele diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne não presta para nada. Estas palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. É um processo de transformação através da vida de Deus no nosso espírito. É uma obra de transformação. Não adianta nós mantermos uma aparência ou querer ficar pensando em agradar as pessoas se dentro de nós não houve uma transformação. E essa transformação começa no nosso interior, começa na nossa vida, começa quando nós nos arrependemos de verdade, começa quando nós mudamos a nossa forma de pensar, começa quando nós deixamos Deus trabalhar no nosso caráter, no nosso homem interior, naquilo que às vezes muitas pessoas não veem. É justamente aonde Deus faz uma obra. Não é algo para você ficar preocupado do lado de fora, é algo que Deus transforma do lado de dentro, porque a nossa transformação, ela primeiro tem que ser interior, depois as coisas começam a mudar por fora. Sabe, irmãos,
eu admiro muito quando uma pessoa se converte. Eu já ouvi isso e eu já vi isso também. O semblante da pessoa muda, não sei se vocês já perceberam. Algo acontece na vida da pessoa, mas não é um resultado que começou no exterior. É uma transformação que aconteceu do lado de dentro. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Além de escutarmos a profecia bíblica e damos crédito a ela, a nossa vida começa a ser renovada. A obra de Deus começa a ser transformada, a ser mudada na nossa vida interior, a ser ministrada no nosso homem interior. E nós começamos a dar resposta a essas verdades. E Deus vai fazendo uma grande obra. Então tenha a sua vida mudada no seu interior, dentro de você. Talvez você está aí, você ri por fora, mas por dentro você está triste. É justamente aí do lado de dentro aonde Deus começa uma grande obra de transformação. O que é uma pessoa sem a vida de Deus? É justamente esta vida que o Senhor quer ministrar nesta hora sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade que eu quero trazer para nós aqui nesta hora é: por mais que seja algo pequeno no começo, por mais que seja algo pequeno no começo, quando ouvimos a voz de Deus, as coisas começam a ficar grandes. Por mais que seja algo pequeno no começo, mas quando nós damos crédito à palavra de Deus, irmãos, Deus levanta um povo abençoado. Deus levanta pessoas do nada, porque nós damos crédito à palavra de Deus. Olha o que diz no verso 7. Olha o que diz, é muito importante. Eu sei que nesse texto aqui nós temos muitas outras lições, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo aqui nesta hora. Versículo 7 diz assim: então profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Aconteceu algo que às vezes nós não percebemos, mas o profeta estava atento a um pequeno começo. Depois aumentou o barulho e de repente aqueles ossos começaram a mexer. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendo é que Deus começa com coisas pequenas. E quando nós damos crédito, você pode ter certeza, Deus vai fazer uma grande obra. A palavra do Senhor diz no livro de Zacarias, capítulo 4, no verso 10, que nós não devemos desprezar o início das pequenas coisas, ou das coisas humildes, sabe? Às vezes Deus começa a fazer algo na sua vida e você já quer que isso se torne grande. Não se preocupe com isso. Às vezes você quer que Deus faça algo na sua família, na vida do seu filho, na vida da sua esposa, do seu esposo. Mas às vezes é algo pequeno que Deus começa a fazer. Então não reclame. Deixa Deus começar. Se Deus já está fazendo algo, ainda que seja pequeno, um dia vai se tornar grande. Então valorize isso. Não pare, não reclame, não murmure. Deixe Deus começar uma grande obra. A obra de Deus em nós começa em pequenos detalhes, começa de forma simples, mas à medida que nós vamos obedecendo, esta obra vai crescendo e tomando grandes proporções, até se levantar num grande exército. Louvado seja Deus pela sua palavra. Olha o que o profeta, ele obedeceu a voz de Deus, ele profetizou, e ele não viu de imediato um grande exército, ele ouviu apenas um pequeno ruído. E o que virou esse ruído? Um grande exército. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Você crê, então você recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. E por último, a quarta verdade que eu quero trazer para nós aqui nesta hora
Deixe Deus completar a sua obra. Olha só, o profeta, quando ele ouviu a palavra, do jeito que ele começou, ele foi até o final. O profeta Ezequiel, ele não parou de profetizar. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que nós temos que deixar Deus fazer uma obra completa. Porque Deus, quando começa algo, Ele não deixa nada pela metade. Às vezes as pessoas querem ver uma grande transformação de Deus na sua vida, mas quando não veem os resultados, elas ficam frustradas e simplesmente se afastam de Deus. E nós sabemos que Deus é um Deus que não faz nada pela metade. Talvez você está me ouvindo aí, um dia Deus começou uma grande obra na sua vida, e as situações, as adversidades foram frustrando o seu coração, foram te decepcionando, as coisas que você foi passando, e você foi se afastando de Deus, e o Senhor te trouxe aqui nesta hora pelo Espírito de Deus para dizer para você: continue acreditando, continue declarando que Deus é poderoso, porque a obra que Ele começou, Ele vai concluir. Então obedeça a palavra de Deus. Quantas pessoas estão mortas por dentro? Estão mortas por dentro. Começam a ouvir a palavra de Deus, e assim que passam a experimentar algum movimento, algum sinal de vida no seu exterior. Eu já vi várias pessoas assim. Elas vêm para a igreja, escutam uma palavra, Deus começa a fazer uma obra na sua vida, mas depois elas simplesmente viram as costas para Deus, negligenciam a Deus, não dão mais crédito àquilo que Deus, acho que é só aquilo que Deus tem, acha que aquilo ali está bom para mim, eu não preciso de mais. Deixa eu falar para você uma coisa, irmãos. Deus, Ele tem muito mais para fazer na sua vida. Você só precisa voltar a ouvir a palavra de Deus. Você precisa acreditar nessa palavra de Deus. A obra que Ele começou, Ele vai concluir em nome do Senhor Jesus. Então, quantas vezes essas pessoas não vêem nenhum resultado imediato e simplesmente viram as costas para Deus? Talvez eu estou pregando aqui para alguém que está assim. Eu ouvi a palavra, mas eu não dei mais crédito, não aconteceu o que eu esperava. Sabe, irmãos, o profeta Ezequiel, quando ele começou a profetizar, a única coisa que ele viu foi um vale cheio de ossos. Ele não viu vida nenhuma, ele não viu um grande exército, mas ele simplesmente obedeceu e começou a profetizar. E o Senhor diz assim: então profetiza. E a palavra do Senhor diz assim: então eu profetizei como o Senhor me ordenara. Deus tem falado ao seu coração, mas você precisa obedecer aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que a palavra de Deus tem declarado sobre a sua vida. Você precisa acreditar, você precisa entender que ainda não terminou, e você precisa deixar Deus concluir esta grande obra na sua vida. Nós temos que dar crédito a essa verdade. Sabe, irmãos, o Deus que nos chamou para uma grande obra, Ele vai completar. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, onde o apóstolo Paulo diz assim, lá em Filipenses capítulo 1, no verso de número 6. Porque a Bíblia diz assim, olha a certeza dele: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completar. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que começou a boa obra na sua casa. Pastor, ninguém da minha casa ainda serve a Deus, mas se você der crédito a essa palavra, se você não duvidar no seu coração, se você simplesmente valorizar que a obra de Deus, ela é feita do seu interior, que Deus vai transformar você primeiro, mas você precisa entender que a obra que o Senhor começou, Ele vai terminar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família, no nome do Senhor Jesus.
e receba esta palavra, receba estas verdades da parte de Deus no seu coração. Feche teus olhos aonde você está. Eu quero orar por você. Pai querido e grandioso Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é bendito, Pai. E eu quero te agradecer por mais uma vez estarmos aqui ministrando a tua palavra, debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. E diante deste tempo, Pai, aonde nós temos vivido, aonde muitas conversas, muitas profecias, muitas coisas, muitos falatórios inúteis têm acabado com a vida de muita gente, Pai. Assim, Pai, como o profeta do Senhor Ezequiel, o Senhor levou ele a um vale de ossos secos. E a tua palavra diz, Pai, que esses ossos estavam sequíssimos. Mas o Senhor falou ao coração do profeta e ele obedeceu. Mesmo sem ver o resultado, ele creu. Meu Pai, o Senhor nos chama, através da tua palavra, a não andar por vista, mas andar por fé. Porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, e nós possamos dar crédito às profecias bíblicas, e nós possamos dar crédito, Pai, àquilo que o Senhor diz através da sua palavra. E nós temos, Pai, que entender que é uma obra que o Senhor faz, começando do lado de dentro. Não é uma obra aparente, não é uma obra exterior, é o Espírito agindo no nosso espírito, nos trazendo vida, nos trazendo de volta aos princípios estabelecidos na tua palavra. Meu Deus, eu quero abençoar esta vida agora, dizendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te dê uma semana de vitória, que o Senhor te fortaleça e te capacite, e que você seja renovado por Deus, que você receba a vida de Deus na sua vida, que o Senhor receba através dos teus louvores a verdadeira adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado por esse momento e nós te louvamos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.